São mais de 90 anos de história, aliando tradição e modernidade. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Tecnologia de ponta, equipe clínica capacitada e atendimento diferenciado e humanizado. Corpo clínico com médicos renomados, salas cirúrgicas para UTI adulto, clínica e cirurgia geral. Modernas e amplas instalações com equipamentos de última geração. Nova ala de apartamentos com infraestrutura privilegiada. Ar-condicionado digital, frigobar, cama com controle remoto e televisão de LCD. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Um novo tempo, um novo hospital. Há mais de 90 anos, cuidando da vida em sua dimensão maior. Olá! No ar, mais um Conexão Saúde. No programa de hoje, Dr. Raul Gonçalves Paula conversa com a dermatologista doutora Vanessa Tonoli. Na entrevista, você vai acompanhar um bate-papo desvendando um assunto muito procurado nos dias de hoje: o envelhecimento da pele. Quais os tratamentos, os cuidados, os casos e como podemos entardecer o envelhecimento da nossa pele? Confira agora. Bom, no Conexão Saúde de hoje, nós temos o prazer de trazer aqui nos nossos estúdios a doutora Vanessa Tonoli, né, que ela é dermatologista, e nós vamos começar uma conversa com ela exatamente de um assunto assim que incomoda a todos, quer seja homens, né, quer seja em mulheres, que é o envelhecimento da pele. Né? Doutora Vanessa, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. E eu queria começar assim perguntando para a senhora, né, por quê? O que é esse envelhecimento da pele? Né? Por que a gente nasce com a pele tão bonitinha, lisinha, que nem de bebê, como a gente fala, né? E depois a gente não começa a encher o rosto de cremes e mais cremes, e a nossa pele vai ficando toda enrugada, como se fosse uma casca de laranja, né? Uhum. Esse é o envelhecimento da pele, na verdade. Isso. Na verdade, a gente envelhece por 3 motivos principais. O primeiro é cronológico. À medida que a gente vai passando os anos, a gente vai envelhecendo, degradando colágeno, tendo manchas. O segundo é por causa do sol e o terceiro é poluição. Então, basicamente, são as 3 causas... Poluição. Ó, gente, eu mesmo sendo médico, estou ficando meio... Poluição do quê? Agora eu vou fazer a pergunta para ela. Não pode ser poluição sonora, né? Não. Não, poluição, assim, é poluição dos carros, é cigarro, poluição que é dessa sociedade industrializada, né? Poluição química mesmo. Isso, né? Uhum. Pode ser gasoso, Isso. Pode ser produto mesmo que caia, né? E a gente entra em contato o tempo inteiro no nosso dia a dia, né? Isso. As famosas chuvas ácidas, né? Uhum. Eles acabam produzindo radicais livres que vão envelhecer a pele da gente, né? Quem produz radicais? A pele. Certo. Bom, e quando a pessoa procura uma dermatologista hoje, com certeza, um dermatologista ou um dermatologista, né? Ela vai em busca de soluções. Ou ela está com muita ruga, ou ela está com uma mancha, né? Mas, na verdade, é o famoso envelhecimento, né? Eu tive um paciente que entrou um dia no consultório e falou assim: doutor, depois que a gente passa de uma certa idade, a gente vira batata. Batata? Por que batata? Não, a gente começa a brotar para tudo quanto é lado, né? A gente começa a sair manchinha, começa a sair broto, né? E aí acaba tendo que apelar, né, para os cuidados de um dermatologista, né? E como que é isso? O que mais assim as pessoas procuram, né, num consultório dermatológico nesse envelhecimento da pele? O mais comum é procurar por causa de rugas e de manchas na pele. É o mais comum. Mais comum. E faz o quê? A ruga a gente utiliza aí de vários assim, produtos, né, que podem ser utilizados para ruga, né? Eu me lembro que tinha uma massagem, tinha um livro que ensinava uma massagem. Eu vou ensinar uma massagem aqui para vocês, que era interessante, né? Você não vai ter visto isso na faculdade. Mas a pessoa mandava abrir os 3 dedos assim, né, e pegar nessa região e ficar fazendo esse movimento assim, né? E falava no texto o seguinte: quando você faz esses movimentos, você criaria micro-roturas debaixo da pele, e essas micro-roturas depois dariam uma aderência maior. Tem um fundo de verdade nisso? Olha, é mito. Se tiver, é bem pouquinho, né? Bem pouquinho, né? Teria que fazer uma movimentação muito maior para isso, né? Bom, mas tudo bem, nós vamos lá
eu chego lá e tenho essas rugas de expressão que eu estou fazendo aqui agora para vocês, né? Vou pegar essa câmera aqui que dá para ver melhor, né? Ó, né? Ó, tá vendo? Isso aqui chama o famoso pé de galinha, que não é só mulher que tem, homem também tem pé de galinha. Depois nós temos as rugas de expressão que vem aqui na glabela, né? Que a gente faz isso daqui, né? A minha, por sinal, se não me engano, eu olhei no espelho e falei, nossa, a minha tá na horizontal, né? Mas tem muitas mulheres que fazem 2 rugas grandes aqui, 3, né? Então, tudo isso são rugas de expressão, né? E essas rugas podem ser amenizadas, na verdade. E como que pode ser feito? O que pode ser feito para a gente amenizar esse tipo de situação? Então, a primeira coisa que eu sempre oriento os pacientes é que precisa usar filtro solar. Precisa fazer de forma precoce. Isso, de forma precoce, porque como um dos fatores do envelhecimento é o sol, é a radiação solar, então o mais importante é filtro solar. E aí, como você mesmo disse, a gente tem vários cremes, várias que dá para a gente usar em casa, né, para ir fazendo a manutenção, e a gente tem também alguns procedimentos que pode fazer no consultório para amenizar as rugas, as manchas. Então, em relação às rugas, um procedimento que a gente faz com bastante resultado é a toxina botulínica, que o pessoal conhece como Botox, né? A toxina botulínica, basicamente, ela diminui a movimentação dos músculos e, com isso, o músculo não puxa tanto a pele, não enruga tanto a pele e aí a pele acaba não vincando. Então, a toxina botulínica, em resumo, ela é preventiva. Então, o ideal é você fazer numa idade mais precoce, a partir de uns... Depende muito de cada paciente, mas a partir de uns 25, 30 anos, porque ele vai prevenindo de você não fazer ruga ao longo do tempo. Eu sou mais velho que você, deixa eu te contar uma novidade, né? Na oftalmologia, a toxina botulínica foi usada primeiramente na oftalmologia. Né? Nós temos um quadro que chama blefaroespasmo, né? Que o paciente, sem ele querer, a musculatura do olho contrai. Né? Nós fazemos o quê? Nós piscamos, né? Fazemos isso aqui para piscar. Tem gente que começa a ter alteração da musculatura em volta dos olhos e começa a fazer isso aqui, ó, o tempo inteiro, piscando o tempo inteiro. E às vezes ele faz uma contração tão grande que ele pisca, contrai os olhos e ele leva vários segundos e às vezes minutos para abrir um olho. Você imagina uma pessoa andando, né, tendo quadros desse tipo. Né? Um médico menos avisado, né, menos a par da situação, pode achar que a pessoa está até com tique nervoso. Né? E isso é chamado blefaroespasmo. E a toxina botulínica foi usada primeiramente nessas situações do blefaroespasmo. E quando a gente usava a toxina botulínica para tirar a contração dos músculos, percebeu-se que a pele ficava lisinha, né? Eu me lembro de uma senhora, uma vez que a gente fez a toxina botulínica para o blefaroespasmo, e ela voltou brava, queria saber o que eu tinha feito com ela, porque a pele dela estava brilhando e ela não queria ficar daquele jeito, ela se incomodou, me deu o maior problema, ficou sem piscar, mas achou que a pele dela estava muito brilhante, pele de bebê, ela não gostou da face dela, ela se achou muito nova para a situação que foi criada, né? Mas você veja, a toxina botulínica hoje, que você tem o Botox, que as pessoas conhecem mais, acho que é outro nome comercial, acho que é o Prosig, né? É o Dispor. Dispor também, então tem 3, né? Tem os mais usados, né? O Botox, 3 no mercado. Foi bom porque o preço acabou, né? Barateando um pouquinho mais. Mas ela tem situações, né, que podem ser aplicadas. Para o nosso telespectador entender, né, nós temos aqui uma sequência de 3 fotos que vai mostrar exatamente como que se aplica a toxina, né? Isso. Ela vem um pozinho, né? Isso, ela vem um pozinho, a gente dilui, né, com soro fisiológico e aí a gente pega numa seringuinha quanto que vai usar e vai aplicando nas posições. Isso. Na primeira foto vocês estão vendo aí exatamente a forma como é aplicada, né? Isso. Isso é aplicado de forma subdérmica, né? Bem superficial, né, intradérmica e assim, tem uma quantidade correta para cada ponto, quantidade correta. Então, assim, para você chegar num tratamento, para você saber aplicar, é muito estudo, muito para você saber aonde que você aplica para a musculatura. Eu costumo falar para os pacientes que a musculatura da face é como se fosse um cabo de guerra. Então, você não pode paralisar totalmente um lado que puxa o outro. Né? Você tem que deixar a coisa bem harmônica, né? Tem que esparramar, na verdade, né? Então, isso é uma coisa importante, porque no blefaroespasmo que eu acabei de citar, às vezes a gente tem que chegar muito próximo das musculaturas de abrir e fechar o olho, né? E um dos efeitos colaterais da gente tratar o blefaroespasmo, às vezes, é derrubar a pálpebra. Então, você está fazendo para o paciente parar de apertar o olho, a pálpebra derruba e fecha. E aí, o efeito desse medicamento é de 4 meses, mais ou menos. E a gente tem que chegar para o paciente e falar assim,
vai ter que aguardar 4 meses, porque vai ficar com a pálpebra ruim assim até voltar, né? Então, são alguns efeitos colaterais que às vezes acontecem, né? Mesmo a gente seguindo certas regras, às vezes acaba tendo, né? Então, não é um tratamento isento de riscos, né? Mas são riscos minimizados que o tempo resolve de forma espontânea, né? Isso. Mas nessa segunda foto, né, o telespectador pode ver aí como que pode ser aplicada as toxinas botulínicas, né? Isso. Esses são os músculos da face e o que a gente faz é exatamente neutralizar esses músculos, né? Geralmente se aplica na região frontal, que é a testa, né? Que é pra, essas ruguinhas que a gente faz quando faz cara de susto, para prevenir os pés de galinha, a gente aplica ao redor dos olhos. Aqui na região chamada glabela, que é quando a gente faz cara de bravo. E tem outras aplicações. Então, você pode, quem tem aquele sorriso gengival, que quando sorri mostra a gengiva, a gente consegue diminuir um pouquinho a amplitude do sorriso. A gente consegue diminuir, tem gente que tem o sorriso triste, né? Fica com o ângulo da boca para baixo. A gente consegue também reverter isso. Tem várias aplicações, dá para aplicar no pescoço. Você aplica aqui no músculo que está puxando para baixo. Isso, o abaixador do ângulo da boca. Aí já é mais complicado, tem que ser muito bem aplicado, né? Porque senão você causa uma paralisia. Né? É como você falou, todo procedimento ele não é isento de riscos, então por isso que é bom você procurar um profissional que seja capacitado para fazer aquilo, porque a chance de ter alguma complicação cai muito, né? Porque é uma pessoa que estudou para fazer aquilo, né? Exatamente, né? Mas é uma coisa bastante interessante, né? Porque principalmente, a gente tem no consultório os homens fazendo isso, as mulheres fazendo isso, né? Que é exatamente buscando, né, a perda dessas rugas de expressão. E fez uma vez, né, a pessoa acostumou com faces, é difícil a pessoa não querer continuar fazendo, né? Fica bem legal. Fica legal, as rugas realmente desaparecem, principalmente as rugas laterais, essa da fronte, que nem você falou, né? Agora, no lábio, aquele que eles chamam de bigode Código japonês, de barras, né? Código de barra, né? Então, quando você aplica, acaba diminuindo também um pouco, né? Isso, dá pra gente fazer uma aplicação nessa região, porque diminui um pouquinho essas ruguinhas, que geralmente quem fuma tem bastante ruguinha, né? A própria idade vai trazendo, né? Vai trazendo também. Além disso, tem outras aplicações para a toxina botulínica? A toxina botulínica ela é usada em várias especialidades, né? Na dermatologia, a gente usa também para diminuir o suor. Então, quem tem a hiperidrose, que é o suor excessivo, na axila, na palma da mão, na planta do pé, a gente consegue aplicar a toxina botulínica nesses lugares e diminuir bastante o suor. Então, traz uma qualidade de vida muito legal para os pacientes, né? Que existe uma cirurgia que você faz, né, neutralizando o gânglio, né? Isso. A toxina vai neutralizar esses gânglios. Isso. A toxina, na verdade, ela vai agir no local. Ela diminui a secreção de sudorese pela glândula. Então, ela não mexe no gânglio, nada, ela é localmente. Então, é um tratamento legal porque, assim, não tem o risco de uma cirurgia, de uma anestesia, né? É que na cirurgia você corta a inervação. A inervação. Essa você paralisa... É na glândula. Na glândula. Paralisa a produção. Isso. Na produção. Bom, no sistema neurológico também tem muitas aplicações da toxina botulínica, ortopedia, né? Quer dizer, na verdade, a toxina botulínica, acho que a doutora pode falar melhor que eu, mas ela é um veneno. Ela é um veneno. E produzida, se não me pelo engano... Clostridium, né? O Clostridium, palmito, né? Palmitos contaminados tinham muito isso, né? Então, tinha muita gente que comia palmito contaminado e acabava fazendo essas rigidez, né? Foi daí mesmo, não foi? Foi. Eles descobriram daí, porque o que a toxina faz é que ela paralisa a musculatura. Então, quem ingeria, acabava, sistemicamente, a pessoa não consegue mais respirar, tudo. Então, eles pegaram um pouquinho da potência, né? Pegaram essa toxina e a gente usa, assim, bem... com segurança, né? Só nos locais, então não tem risco de ter esse problema sistêmico, é só no local mesmo. Tá, veja, mais um exemplo, né, de como que o ser humano ele observa, né, o que acontece com os venenos, né, a nível da natureza, e você, na hora que você domina isso, você acaba usando isso de forma benéfica. Acontece isso em alguns medicamentos, por exemplo, antihipertensivos, né? Já tem venenos de cobra que foram, né, manipulados de forma que hoje são potentes antihipertensivos, né? Eu lembro que eu fiz um trabalho uma vez sobre o veneno do sapo, né? Todo mundo falava, sapo se urinar no olho deixa cego, né? Eu desmistifiquei isso. Eu consegui fazer um trabalho onde eu mostrava que a urina do sapo ela é estéril, sempre foi estéril, né? Mas o veneno do sapo que tem nas glândulas dele, quando ele solta aquele veneno tem um efeito cicloplégico, né? E cardiotônico também. Então, na hora que o cachorro mordia ele ou aquilo voava no olho, ele dava um efeito de dilatação da pupila. Então, as pessoas acham que deixava cego, mas não, dava um efeito temporário onde a pupila dilatava, igual
os medicamentos que a gente usa no consultório no dia a dia de pingar colírio para dilatar. Né? Então, tudo isso aí, manipulando, né, os venenos. Então, é um veneno bem manipulado. Né? Essa última foto, só para complementar aí o nosso quadro, né, é exatamente do efeito da toxina botulínica, né, numa paciente. Né? Você tem ela com as rugas todas de expressão e na outra foto, logo do lado, você vê o efeito, né, que ela consegue tirar, né, dessas rugas os chamados pés de galinha, essas todas que você acabou de falar, né? Uma das grandes preocupações das pacientes que eu percebo assim no consultório é que elas chegam falando assim, eu vou ficar com a cara paralisada, eu vou ficar com cara de cera. Isso é uma coisa que no comecinho eu tinha costume de fazer. Agora a gente não faz mais, o que a gente busca é a harmonia mesmo, né? Você ficar com uma expressão mais relaxada, mais natural e ninguém, na verdade, saber que você fez nada, né? A gente costuma usar, na oftalmologia, a gente costuma usar uma dosagem de 2,5 unidades por cada ponto, para você ter uma ideia. Eu acho que vocês usam até menos, né? Por ponto, a gente usa até mais. Até assim, mais? Chega a 6 unidades por ponto. Nos músculos mais fortes, assim, principalmente glabela de homem, a gente aplica até 6 unidades. Então, vocês são mais violentos que nós na oftalmologia. Na oftalmologia, a gente é mais manso. Mas muito bom. Nós vamos continuar aproveitando aqui os conhecimentos da doutora. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando aí do envelhecimento da face, mas nós vamos falar agora um pouquinho sobre os peeling, os lasers que podem ser feitos, né? Nesse rejuvenescimento, né? E a importância toda de se proteger realmente do sol, né? Toda a nossa face, principalmente porque isso também pode desencadear os famosos tumores de pele, né? Os espinos celulares, os carcinomas basocelulares, né? Que é muito comum, principalmente quem tem a pele mais clara, né? Então, não deixe de continuar acompanhando a gente aqui, que daqui a pouquinho a gente já volta. Até já. O cuidado com os olhos é essencial. Hospital de Olhos de Bauru. Clínica especializada em oftalmologia. Exames clínicos, consultas, adaptação de lentes de contato. Centro clínico especializado em todos os tipos de cirurgias oftalmológicas. Pronto atendimento para urgências e emergências das 7 da manhã às 6 da tarde. Hospital de Olhos de Bauru. Rua Rio Branco 1383, dentro do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Telefone 3366-5831. E já estamos de volta com o Conexão Saúde. Dr. Raul Gonçalves Paula e a doutora Vanessa Tonoli falam sobre o envelhecimento da pele. Você sabia que a sua saúde e a aparência da pele estão diretamente relacionadas com os hábitos alimentares e o estilo de vida que você escolhe? Vamos acompanhar então neste bloco os famosos preenchimentos e aplicações. Quais os cuidados que devemos ter e também a necessidade de um profissional capacitado para orientar o procedimento. Bom, nós estamos voltando então com a doutora Vanessa Tonoli, dermatologista aqui na cidade de Bauru, exatamente para continuarmos falando sobre o envelhecimento da pele do ser humano, né? E já falamos aqui de como que o uso da toxina botulínica, os famosos cremes, né? E agora nós vamos começar a falar dos famosos preenchimentos, né? Que está meio na moda, né? Recentemente até, Vanessa, eu queria aproveitar e tocar num assunto que eu vi já casos, né, apresentados em congresso, que pessoas às vezes começam a aplicar isso sem um controle médico adequado, né? Essa região, principalmente esse triângulo aqui da face, ó, é uma região que drena, né? Todo o sangue, todas as coisas é drenado para dentro do cérebro, né? Do seio cavernoso. Então, se você aplicar uma injeção dessa errada numa face, né? Você pode causar um tromboembolismo, você causa uma trombose do seio cavernoso. E um caso foi apresentado desse tipo. O paciente foi fazer um enchimento nessa região da glabela, uma pessoa leiga, né? E acabou aplicando isso dentro de uma veia que foi parar dentro do seio cavernoso, que deu uma trombose, né? E o paciente acabou sofrendo consequências desagradáveis em relação a isso, né? Então, eu queria que você começasse a falar para nós esses famosos preenchimentos. Teve coisa que já falou-se no passado, era fio de ouro para cá, fio de ouro para lá, né? Outras pessoas gostam de tirar gordura de um lado, injetar gordura em volta do lábio. Hoje tem várias substâncias, né, que podem ser injetadas nesse famoso bigode chinês que se fala, né? Aqui no lábio também. Eu queria que você falasse o que existe hoje, né, de
enchimentos nessa área? Uhum. Na verdade, existem vários tipos de preenchedores. O preenchedor que a gente costuma mais usar atualmente é o preenchedor de ácido hialurônico, que é uma substância que ela dá volume para a pele e ela é produzida normalmente pela pele da gente. Então, ele é um preenchedor até que ele não dura tanto tempo, ele dura cerca de 1 ano e 4 meses. Ele é absorvido depois? Exatamente porque ele é absorvido. Então, por causa disso, ele é um preenchedor com menos risco, porque a nossa pele produz ele. Então, o que acontece, na verdade, é que assim, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem como se fossem uns travesseirinhos de gordura que ficam na bochecha, que ficam nessa região. Deixa eu aproveitar que você está falando das bochechas, que nós temos aqui, né? As fotos. Essa foto agora mostrando exatamente isso, né? Isso. Essa primeira foto aqui está falando do quê? Do processo de envelhecimento. Vai caindo, então, vai caindo a face. Os MES, né? Isso, Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo, né, que vai caindo a pele, a face, ela passa de ser assim um triângulo para cima para ser uma coisa mais reta, né, um triângulo para baixo, que a gente fala, vai desabando tudo. E isso acontece, como a gente pode ver na próxima foto, isso acontece por causa desses coxins de gordura. Certo. Então, à medida que vai envelhecendo, a gente vai perdendo a gordura desses coxins e o SMAS, que você falou, ele vai ficando mais flácido. Então, toda a estrutura da pele, ela vai desabando. Algumas vezes, a gente, como cirurgião, a gente acaba até fixando um pouco o SMAS, né? Nessas regiões mais superiores, para poder fazer esse papel, né? Até nós vamos ter que trazer aqui depois para fazer um programa só de blefaroplastia, depois a pessoa para complementar tudo isso que você está falando, né? Mas, uma vez, esses enchimentos, eles são feitos para poder exatamente... Isso. Essa foto está mostrando exatamente isso, para que eles servem, né? Você vai preencher, porque está ondulado, e você vai dar volume novamente. Você volta o volume. Como a gente vai perdendo, é como se ele fosse ficando mais magrinho ao longo do envelhecimento. Então, o que a gente faz com o preenchimento, essas substâncias, a gente volta a dar volume para essa pele. Então, você volta a ter o volume nos lugares certos, e isso acaba revertendo essa queda da face, você dá de novo a harmonização para o rosto, né? E esses enchimentos, eles podem ser feitos em toda a região do rosto? Pode. Geralmente, assim, o que você falou, a glabela é uma área de risco, então tem muitos dermatologistas que fazem, eu não gosto de fazer, eu não costumo fazer por causa dos riscos, né? Geralmente, os lugares que a gente faz é nesse coxinho de gordura, região malar, região zigomática, aqui assim na frente da orelha, que geralmente fica, né? No bigode chinês, né, que é o sulco nasogeniano, são os principais locais que a gente faz. Lábio também, volumização de lábio, né? O lábio fica legal, né? Porque você acaba tirando a tal da barra, né? Código de barra. Funciona legal, né? Bom, além dos enchimentos, tem mais alguma outra coisa que pode ser feita? Na verdade... Cirurgicamente, na verdade, a gente tem vários procedimentos. Então, esses procedimentos que a gente falou, para evitar ruga e para voltar o volume da face. Mas para a pele mesmo, à medida que vai envelhecendo, a pele vai ficando menos brilhante, a textura vai ficando diferente. Então, a gente tem os peelings e para as manchas, a gente tem os lasers também. Ah, tá. O peeling, na verdade, o peeling é aquela... Você faz aquela descamação química. Isso. E tem também o peeling a laser, é isso? Isso. Os peelings químicos, a gente classifica eles assim. Você tem um peeling superficial, tudo é ácido, que a gente passa no rosto controladamente, né? Então, os peelings superficiais descama bem pouquinho, a gente fala que descama só a epiderme, e serve mais assim para acne, para melhorar a textura da pele. Aí você tem os peelings médios, que já serve para ruga, que descama um pouco mais, e os peelings profundos, que eu costumo dizer que chega a ser até melhor que um lifting, assim, os peelings mais profundos. Como é que você vai fazer um lifting profundo? Então, geralmente a gente usa uns ácidos que eles chegam até a derme média, assim, eles descamam praticamente a pele toda. É uma queimadura boa, hein? É uma queimadura boa. Então, assim, você tem que escolher bem a paciente. Só pode ser uma paciente bem branquinha, porque depois ela vai ficar com a pele mais branca, hipocromia, né? Tem que ser feito geralmente em hospital, porque como é uma queimadura mais profunda, tem que ser monitorado. Então, para cada paciente, a gente indica um tipo de peeling, para cada envelhecimento, né? Não é só ir queimando, né? Não. A coisa não é tão simples assim, né? Mas aí nós temos também
O peeling pode ser feito com esses laser pulsado, né? Isso. A gente faz assim, para as manchas, a gente usa geralmente a luz intensa pulsada, que é um tipo de luz, uma tecnologia que ela atinge só as manchinhas da pele. Então você faz algumas sessões e com o tempo você vai clareando essas manchas causadas pelo sol. Para quem passa dos 40, 50, começa a aparecer essas manchinhas aqui, né? Uhum. Essas coisinhas aqui, ó. Isso para mim não incomoda muito não, mas as mulheres realmente, né? Ficam incomodadas, se incomodam, né? Um pouquinho. Como é que chama essa? Chama melanose solar. Melanose solar? Não tem mais nada de senil isso. Melanose solar, gente. Então, hora que alguém me chamar das minhas pintinhas, falar, isso aqui é uma melanose solar. Olha que bonito. Ficou chique agora. Então, aqui é uma melanose solar. Né? Isso dá para tirar no laser. Dá para tirar por uma? Laser. Não, na verdade a gente vai fazendo, como estava mostrando a foto, a gente vai fazendo em toda a pele e ele vai acertando só as manchinhas. Então vai tirando, clareando só as manchinhas. Ele pega só aquela mancha mais escura. Pigmentada. Aí você vai fazendo por faixas. Isso, vai fazendo faixas por faixas. E o pelo fica ali numa boa, sem problema. Esse tipo de laser, a gente consegue acertar os parâmetros para ele não fazer a depilação. Ele pega só as manchinhas mesmo. Porque senão ele vai cair. Porque o pelo tem cor também, né? Então tem que tomar cuidado. Então você veja, a coisa não é tão simples assim, ela tem que ser muito bem feita. Né? E tinha também um tratamento com microagulhamento, né? Como é que é feito Então, hoje em dia... Um microagulhamento é você ficar o quê? Vai fazer como? Um atrás do outro? É um aparelhinho, como mostra a foto, é um aparelhinho, ele parece um barbeador, assim, mas na ponta ele tem um rolinho cheio de agulhinhas. Então, o que a gente faz? A gente passa ele na pele e isso provoca ferimentos na pele. E depois que ela cicatriza, é tudo controlado. Microferimentos, a gente sabe a pressão que você tem que aplicar. A hora que ela cicatriza, ela forma um novo colágeno. E isso ajuda a melhorar as cicatrizes de acne, isso ajuda a melhorar, assim, o envelhecimento da pele, ruga, textura da pele. É um tratamento novo que está tendo ótimos resultados. Então seria uma coisa mais específica para umas cicatrizes mais localizadas. Isso, exatamente. Então, aí você vai provocar micro-roturas ali para refazer a cicatrização. Fazer um novo colágeno, Interessante, interessante, né? Mas essa foto que a gente está vendo agora, por exemplo, é exatamente isso que você falou, né, Vanessa? Isso. Isso foi feito um microagulhamento. Um microagulhamento. Esse paciente, por exemplo, ele tinha o quê ali? Ele tinha vários tipos de cicatrizes de acne, né? A gente tem várias classificações, ele tinha cicatrizes bastante deprimidas, e aí foi feita uma sessão de microagulhamento, e o interessante do microagulhamento é que você faz, por exemplo, numa sexta-feira, na segunda-feira o paciente só está vermelhinho. Ele recupera muito rápido. Então, ele consegue voltar às atividades, assim, logo na semana seguinte. Não tem um tempo de repouso igual antigamente, que a gente fazia aqueles lasers, aquelas coisas mais fortes, e o paciente tinha que ficar 15 dias em casa, né? E só para a gente terminar e para complementar, quantos jovens, né, não tem aí suas acnes, né? Eu, por exemplo, estou jovem, eu tenho uma acne rosácea aqui, ó. E difícil para tratar isso, né? No tratamento a gente sabe que é crônico, não é uma coisa que tem uma solução tão simples, né? Mas tem aqueles que tem que tomar, né, alguns remédios, também sob controle, porque são hepatotóxicos, né? Isso. Que é aquela acne... Que a gente fala que é nódulo cística, né? É comum jovem, né? Aquele jovem está passando a puberdade, né? Você podia falar alguma coisa para o nosso telespectador, os jovens estão nos ouvindo aí sobre essa acne, né? Na verdade, o grande problema da acne, a acne ela tem hora para acabar. Então, teoricamente, depois da adolescência, ela vai pelo menos diminuindo. O grande problema da acne são as cicatrizes. Cicatriz, depois, você só consegue tirar com cirurgia. Então, o ideal seria você prevenir. Então, geralmente a gente classifica a acne desde uma acne leve até uma acne mais grave. Essa classificação quem faz é o dermatologista, e para cada classificação a gente tem um tratamento específico para melhorar a acne. Então vai desde os mais simples até os mais, que nem você falou, de tomar medicação por boca, né? Então, começou a ter acne, o ideal é você procurar um dermatologista para fazer essa prevenção, para você melhorar tanto das lesões quanto prevenir cicatriz, né? Ou seja, essa acne da puberdade vai sarar sozinha, certo? Com o tempo. O que você tem que evitar é que durante o processo em que ela estiver instalada, não te traga nenhum tipo de cicatriz permanente. Seria isso, né? Exatamente. Então, muito bom, Vanessa. Nós temos que agradecer você aí pelo tudo que você colocou aí pra gente nesse programa. E esperamos contar com a sua presença aí, que não demore muito, né? Com outros temas, né? Temos muita coisa que podemos trazer os dermatologistas aqui para
trazer novos conhecimentos para a gente aqui, com certeza. Agradecemos aí, mais uma vez, você que esteve ligado aí no nosso Conexão Saúde e até o próximo programa. São mais de 90 anos de história, aliando tradição e modernidade. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Tecnologia de ponta, equipe clínica capacitada e atendimento diferenciado e humanizado. Corpo clínico com médicos renomados, salas cirúrgicas para UTI adulto, clínica e cirurgia geral. Modernas e amplas instalações com equipamentos de última geração. Nova ala de apartamentos com infraestrutura privilegiada, ar-condicionado digital, frigobar, cama com controle remoto e televisão de LCD. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Um novo tempo, um novo hospital. Há mais de 90 anos, cuidando da vida em sua dimensão maior.